Vibe Mundial FM. Quando eu fiz o meu primeiro programa aqui, que foi no dia 12 de outubro desse ano, eu contei uma história do mestre, não sei se vocês lembram, então quem estiver me ouvindo estava aqui no dia, vai a historinha de novo. Quem não ouviu, que bom, vai ouvir pela primeira vez, que é aquela história de um homem, né, que vivia lá no meio da floresta e tudo mais, que tinha muitas dúvidas, nossa, tinha um monte de perguntas na cabeça dele, e ele foi procurar um mestre para tirar algumas dúvidas do que ele tinha, né? Então ele chegou lá para o mestre, o sábio, né? O mestre sempre é um sábio, e disse: mestre, eu estou com muitas perguntas, eu queria ver se o senhor podia me ajudar. Aí o mestre falou: tá bom, vamos entrando, vamos tomar o chá. Ele já ficou nervoso porque, nossa, com tantas dúvidas aqui, ainda ele quer tomar chá, né? Mas tudo bem, ele foi. O mestre, então, começou a ferver a água, pegou a água quente, começou a jogar na xícara, e aquela água foi crescendo e transbordou na xícara, caiu na mesa, no chão, e ele... Então, o rapaz falou: mas mestre, olha o que você está fazendo. Ele falou assim: eu estou mostrando como é que você está. Você tem tantas perguntas na sua mente que não cabe espaço para as respostas. Então, não vai adiantar muita coisa a gente conversar. E é isso que eu percebo das pessoas que me procuram para fazer um mapa numerológico. Óbvio que quem me pede para fazer tem a curiosidade de receber o trabalho, né? Principalmente porque o trabalho é muito rico, tem mais ou menos 30 páginas, e ainda acompanha um áudio onde eu explico todo esse mapa para a pessoa fica ansiosa, evidentemente, quer saber e tudo mais. Só que quando ela recebe o trabalho, ao invés dela começar a ler com calma, procurar um lugar tranquilo, né, desacelerar do seu dia a dia, para poder usufruir de todo o conhecimento, de tudo que está lá, porque afinal o mapa numerológico fala da pessoa, né? Ela vai numa ansiedade, então ela pula frases, ela lê uma coisa, mas entende outra, às vezes nem lê o que está escrito ali. Aí ouve o áudio, mas não ouve com os ouvidos de ouvir, né? E nem lê com os olhos de ver, porque os órgãos do sentido, os olhos e os ouvidos, né? Os olhos é para ver, os ouvidos para ouvir. Mas às vezes a gente tem que ir além dessa limitação do órgão do sentido e ler as entrelinhas do que está escrito e ouvir as entrelinhas do que está sendo dito. E aí eu fico pensando o seguinte: nós passamos por um ano muito difícil, com certeza, pelo menos eu, né, não vivi outras pandemias como existiu lá, a gripe espanhola e tudo mais, mas foi para mim uma coisa muito diferente, né, e muito assustador essa pandemia, né, tudo que nós passamos esse ano. Nós passamos por perdas, nós passamos por sofrimento, por dores e por medos, né? E eu sei também que quem perdeu alguém com essa doença, talvez hoje não consiga ver a razão disso, né? O sofrimento é tão grande que a gente não consegue ver mesmo além da própria situação em si, mas a vida continua, né? Se nós perdermos alguém, a vida continua. E como é que você está levando essa vida? Porque se a vida continua, apesar das perdas, algumas coisas nós temos que tirar dessa experiência, tá? Então, antes da pandemia, como é que era a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que era a sua vida familiar? Como é que era a sua vida profissional? Como é que eram os seus relacionamentos, seus objetivos? O que é que você fazia para atingir os seus objetivos a qualquer custo? Porque nós tivemos que mudar, né? O nosso trabalho, nós começamos a trabalhar em casa, nós começamos a nos relacionar muito mais perto das outras pessoas, né? No sentido de prestar mais atenção à pessoa que está ao nosso lado, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Como é que era antes da pandemia, né? Havia assim, uma atenção, um cuidado com todas essas relações. Como é que era atingir o objetivo? Tem pessoas que fazem qualquer coisa para atingir seus objetivos, né? Sem pensar se está agindo de uma maneira egoísta ou não.
E quando tudo passar, no que é que você vai mudar? Você acha que quando tudo passar, haverá necessidade de alguma mudança? Então, é isso que eu gostaria hoje, trouxe aqui, gostaria que vocês refletissem durante o meu programa e depois que passar o meu programa e até depois, se vocês quiserem me mandar mensagens dizendo a que conclusões vocês chegaram, pensando nisso que eu estou colocando aqui, porque eu fico bastante preocupada, porque eu acho que quando uma pessoa me procura para fazer um mapa, eu fico muito feliz no sentido de que essa pessoa vai se melhorar. E se uma pessoa que está perto de mim ou não tão perto de mim procura se melhorar, eu sinto que numa cadeia de autoconhecimento, onde um leva para o outro aquilo que aprendeu, nós vamos ficando melhores. E a partir do momento que a gente fica melhor, o mundo fica melhor, né? Então, eu vejo, por exemplo, pessoas, quando eu faço um mapa, eu vejo todas as questões, né, ligadas a todos os segmentos da vida. Então, eu vejo pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro, então isso afeta a sua vida financeira. Eu vejo pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções, então isso afeta as suas relações. E vejo pessoas que têm a questão, uma dificuldade relacionada à espiritualidade. E aí eu falo sempre, e o meu conselho na análise que eu faço desse mapa é dizer que ela precisa trabalhar a sua espiritualidade. E as pessoas têm uma grande dificuldade de entender o que é trabalhar a espiritualidade. Então eu queria... E a situação aqui mais séria que eu acho é que quando eu encontro uma dificuldade relacionada ao 7, que é o número da espiritualidade na numerologia, a pessoa não tem uma dificuldade apenas num segmento da sua vida. Que nem eu falei, a dificuldade de lidar com dinheiro afeta a vida financeira. Dificuldade de lidar com as emoções afeta as suas relações. Quando eu tenho uma dificuldade de 7, eu tenho dificuldade relacionada a todos os segmentos da minha vida. Então, quando eu falo trabalhar a espiritualidade, tem pessoas que dizem assim, eu trabalho a minha espiritualidade, eu vou à igreja e rezo para Deus me ajudar. Vocês, assim, conscientemente acham que isso é trabalhar a espiritualidade? É pedir, 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 pedir. Primeiro que Deus é tão onipresente, tão onipotente, que eu não preciso pedir, Ele sabe as minhas necessidades, né? A gente nunca para pensar nisso. E quanto que a gente agradece? Né? Será que a gente agradece mesmo as coisas ruins que nos aconteceram, mesmo essa pandemia? Nossa, vocês podem estar pensando que eu sou maluca, agradecer por uma pandemia. Não estou agradecendo por uma pandemia, estou agradecendo pelos ensinamentos que ela nos trouxe, para aquelas pessoas que são um pouquinho mais ligadas, para aquelas pessoas que são um pouquinho mais preocupadas em se melhorar. Né? Trabalhar a espiritualidade não é ir à igreja sem sentido, sem razão de ir, só porque todo mundo fala que precisa ir à igreja. Né? Tem muita gente que vai à igreja com esse objetivo. Minha mãe me disse que eu tenho que ir, eu vou. Eu fui criada, minha mãe ia, eu vou também. Né? Ou eu vou no culto, dependendo da religião daquela pessoa, se ela é católica, ou se ela é evangélica, ou se ela é espírita. O que eu falo quando eu falo de trabalhar a espiritualidade, primeiro é prestar atenção aos sinais que o universo te dá. O universo está nos dando sinais a todo momento, a todo instante. E aí a gente está tão preocupada com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos, que a gente não presta atenção ao que nos é enviado de uma maneira assim tão sublime, né? Então, trabalhar a espiritualidade é estudar, é ler, é fazer, é conhecer, é pesquisar sobre algum assunto, mas pesquisar profundamente, né? Se eu vou à igreja católica, será que eu compreendo tudo que se faz durante uma missa, por exemplo? Quando eu vou num culto, será que eu consigo entender também tudo que se fala numa missa? Eu consigo compreender o que o pastor fala e tudo mais?
ou eu vou por ir, né? Eu vou para pedir, porque a maioria das pessoas vão assim para pedir. Então, agradecer a tudo que nos aconteceu, mesmo as experiências não tão positivas, aquelas experiências pesadas, né, que nós passamos, que foram muitas esse ano, eu acredito, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, dissolveram os seus relacionamentos, entraram em depressão por estarem sozinhas. E tem também aquelas pessoas que, quando tem um problema, os familiares, os amigos, ficam preocupados. E aí começam a querer ajudar, e isso alimenta muito aquela pessoa. Tem pessoas que precisam dessa preocupação dos outros para poder viver, ou seja, é o sugador de energia, né? É aquele que suga a energia de todas as pessoas que estão em volta. Mesmo aquela pessoa estando ausente, os amigos e os familiares estão sempre falando dela. Então, é muito conveniente eu não melhorar, porque se eu melhoro, ninguém mais vai prestar atenção em mim, e como é que eu vou conseguir a energia de todas as pessoas, né? Tem muita gente que não tem a escuta. Fazem um mapa numerológico, eu mando um áudio explicativo bastante minucioso, mas a pessoa não tem escuta. Ela está muito preocupada com o seu umbigo, achando que só ela que tem aqueles problemas. Ninguém mais tem, só ela tem. E se eu melhorar, como é que eu vou viver sem a energia das outras pessoas que se preocupam comigo? Então, eu queria muito, assim, hoje, trazer essa reflexão de ver como é que você está lidando com essas questões, né? Para quem já fez um mapa numerológico comigo, para quem não fez ainda e futuramente vai fazer, como é que é? Você tem essa escuta? Você presta atenção quando alguém chega para você com conhecimento de algo que você não tem esse conhecimento e vem falar com você? Você ouve realmente? Vibe Mundial 95,7